a ideia dessas reuniões é a gente discutir casos de vários locais do país, e isso tem ajudado muito as localidades que têm feito essas apresentações, e principalmente para nós também, que temos aprendido novos casos de Covid. Então, eu sou José Geraldo Lopes Ramos, eu sou de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e faço parte desse grupo aí, que é coordenado pela professora Rosane Matar, da Universidade Federal de São Paulo. Não sei se o Gabriel quer se apresentar. Então, boa tarde a todos, gente. Uma satisfação estar discutindo com vocês hoje mais um caso aqui de Covid. Como o professor Zé Geraldo disse, a gente está construindo um conhecimento, né? Algumas coisas a gente já tem um caminho já por onde começar, por onde trabalhar, qual o sentido do cuidado das pacientes, mas ainda nós temos muita coisa a aprender. E essas reuniões, elas têm sido muito ricas, né? Para a gente fazer algumas reflexões a respeito dos nossos fluxos, dos nossos cuidados, e como que a gente pode potencializar, né, ou pelo menos reduzir, né, o risco da Covid-19 dentro desse contexto que nós vivemos. Meu nome é Gabriel Ozanam, sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, tá? Eu participo, junto com o Zé Geraldo, né, desse grupo de Covid e gestação do Ministério da Saúde, né, e o grupo tem realmente feito discussões bem interessantes a respeito disso. Eu vou retomar para você. Tá? É o grupo pequeno. Cleimilson, eu vou pedir, então, se você puder já poder fazer a projeção. Por favor, se apresente, a seguir você já faça a projeção e o caso. Obrigado a todos, viu, gente, pela presença aqui hoje à tarde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para apresentar esse caso para vocês. Eu sou Cleimilson, sou médico obstetra, há uns 10 anos, mais ou menos. Faço parte da equipe assistencial da máquina e também hoje eu faço parte da equipe administrativa da unidade, né? Eu tive, desde a primeira pandemia, desde a primeira onda, eu acompanho os casos na nossa unidade e me mantive nessa segunda onda. Inicialmente, eu tinha selecionado o caso relativo à primeira do ano passado, mas achei melhor trazer um caso mais atual, um caso recente, né? Eu acho que a Lucena, não sei, a Ana Cleide estava falando aqui, comentando do nossa assistência, né? A maternidade de alta complexidade de Maranhão, ela é uma referência no estado, é a maior maternidade estadual, né? E a gente foi referência na capital a casos Covid. E, recentemente, no final de março, nós inauguramos um setor, um anexo, exclusivamente para atender essas pacientes. E eu resolvi trazer um caso lá do anexo, nossa primeira paciente gestante, grave, internada no setor, tá? Vamos lá. Vou projetar aqui para vocês. Todos estão visualizando aí a imagem, estão recebendo? Então, né? Discussão de caso clínico, né, maternidade de alta complexidade de Maranhão, máquina. Tá, esse foi o nosso primeiro caso, né? Esse é o nosso primeiro caso aqui do nosso setor novo, né, do anexo, né, da ala Covid, né. Nesse setor, a gente conta com um médico obstetra, um clínico e um pediatra. E essa é a nossa primeira paciente gestante grave. CSS, 30 anos, casada, ela é vendedora, tinha ensino médio completo, é moradora aqui de São Luís. As informações foram obtidas com a própria paciente, seu esposo, né, tem um bom grau de formação, e o atendimento inicial foi feito na própria máquina. Ela chegou com queixa de cansaço, febre, dor muscular e anosmia, perda do olfato, né? História de doença há um dia, ela referia esse cansaço há um dia. A história obstétrica dela, a paciente estava na 4ª gestação, tinha 2 partos cesarianos anteriores, um aborto. A data da última menstruação dela era de 27 de agosto e a previsão de parto era para 4 de junho agora. Era uma gestação única, que tem 1 semana. Ela inicialmente fazia pré-natal no baixo risco,
No entanto, as 2 últimas consultas, ela foi transferida para a máquina, né, a maternidade de alta complexidade, devido à pressão alta, e suas 2 últimas consultas foram feitas em nossa unidade, devido à pressão alta. Os antecedentes médicos, a síndrome hipertensiva e a hiperatividade, 2 cesarianas anteriores. Essa aqui foi a primeira avaliação no pronto atendimento pelo médico, né? 31 semanas, né? Queixa de cansaço, febre, mialgia, e anosmia referia boa movimentação fetal, negava perdas vaginais. Vocês estão conseguindo visualizar os slides, gente? Não. Sim, Clemilson. Perfeitamente, Clemilson. Sim, Clemilson, pode continuar. Vocês estão conseguindo visualizar? Entendi. Sim, Clemilson. Tá perfeito. Tá ok, ótimo. A paciente, ao exame físico, né, tinha bom estado geral, lúcida, orientada, acianótica, encontrava-se dispneica, a saturação dela estava 99% em uso de O2 em catéter nasal. Tinha uma febrícula, né, 37,7, febre, a pressão normal, essa taquicardia aí, possivelmente devido a essa febrícula, né? Tônus uterino normal, o colo não foi avaliado, não tinha dinâmica uterina. O diagnóstico feito pelo médico, né, síndrome gripal, interrogado COVID, prematuridade, síndrome hipertensiva e hiperatividade. As condutas foram internação na enfermaria COVID, solicitado exames laboratoriais, cardiotocografia, raio-x de tórax e ultrassonografia. E foi iniciado, o colega optou pelo iniciar logo antibiótico, né, ceftriaxona, 1 grama EV 12 em 12, a azitromicina, 1 vez ao dia, a fleclexane, 1 vez ao dia, a metildopa para controle de pressão, manteve o O2 em catéter nasal e prescreveu sintomático, né, dipirona, tinha prescrito também a hidralazina SOS, né, em caso de pico de hipertensão. Os primeiros exames, no primeiro dia, a gente identificou apenas esse dedímero aí, que, assim, na gravidez, a gente considera isso até 5 vezes o valor de referência, o valor é uma alteração compatível com a gravidez. O PCR está um pouco alterado, o PCR dela foi detectado para COVID, né? RT-PCR e COVID. Nesse dia, né, a paciente, no período noturno, ela apresentou um desconforto respiratório. Os colegas tentaram contornar a situação, um aporte de O2 em catéter, chegou a ter necessidade de colocar em máscara concentradora, então optaram por transferência para a UTI. Ela foi transferida pela manhã, foi recebida na UTI pela manhã, já apresentando melhora do desconforto com usar máscara, né? Nesse dia, o colega identificou lá o exame de 4 dias antes, que mostrava que essa paciente já tinha sido atendida anteriormente em nossa unidade, uns 4 dias antes, e tinha um PCR já realizado naquele dia, que detectava o vírus. Então, assim, essa paciente deveria estar em torno do 7º dia de doença, né, já na fase inflamatória. O colega optou por iniciar o corticoide, dexametasona, 1 vez ao dia, e iniciou o desmame de oxigênio, de alto fluxo. Ela, no primeiro dia de UTI, né, no dia seguinte, ela já começou a apresentar melhora do desconforto respiratório, conseguiu retornar para o catéter de O2, se manteve confortável no catéter, né? A frequência cardíaca está um pouco alterada, a saturação está em torno de 93, uma leve taquipneia, em torno de 28 pulsões respiratórias por minuto, né? A saturação estava em 93, mas acho confortável. O colega manteve a medicação, antibiótico, clexane, corticoide, o catéter de O2 e reencaminhou ela para a enfermaria. Tá? Como eu falei para vocês, eu sou médico assistencial também, sou plantonista, né? E nesse dia eu estava de plantão no setor Covid, né? A paciente estava confortável realmente em catéter de O2, tinha tosses esporádicas e a taquipneia era presente, né? Estava em torno de 29 incursões respiratórias por minuto. A colega sinalizou que havia apresentado uma oscilação na saturação, mas até o momento de avaliar estava em torno de 95, né? A ultrassonografia não via nenhuma alteração, né? Um bebê tem 1 semana e 3 dias, com peso adequado, 1.843 gramas, o líquido normal e a apresentação pélvica. Eu solicitei a tomografia para ela nesse dia, tá?
paciente se manteve estável nesses 2 dias, né, que passou na enfermaria, apresentando apenas tosse, a tosse esporádica, e mantendo a taquipneia. Ela realizou a tomografia, que mostrou aquele padrão compatível com Covid, né? Pela avaliação do radiologista, ela tinha um comprometimento pulmonar em torno de 25% a 50% parênquima. Aqui eu estou tentando mostrar para vocês as nossas imagens, a imagem de tomografia dela, né? Deixa eu mostrar essa outra, é um pouco melhor. Se vocês observarem aqui, né, o pulmão esquerdo dela está bastante acometido, tem um acometimento significativo, né? Já o pulmão direito, a gente não percebe esse acometimento tão grande, né? Parece que lobos médios e lobos inferiores, pulmão direito. No 7º dia, essa paciente começou a apresentar a piora do desconforto respiratório, né? Os filhos, junto com o clínico, tentou aumentar o aporte de O2, né? Passaram para máscara, mesmo assim a paciente evoluiu com piora, com dessaturações, a fala entrecortada, dispneia aos pequenos esforços, não conseguia ir ao banheiro. Ao final do dia, a paciente estava tendo realmente dessaturações importantes, né? Apesar do uso de massa concentradora em alto fluxo. Essa taquipneia aqui é uma taquipneia realmente absurda, febril, né? E assim, aqui a gente teve uma mudança de comportamento em relação ao ano anterior, tá, gente? Antigamente, no ano anterior, a gente percebia que a gente entubava o paciente e a gente não optava pela resolução da gravidez. A gente conseguia reverter aquele quadro respiratório e dava para essa paciente para prosseguir a gravidez até atingir o termo, né? Só que nessa onda atual, a gente tem, como falei para vocês, eu faço parte da equipe administrativa da unidade, eu tenho contato próximo com os interserviços, né? E a gente toma essas decisões em conjunto, né? A gente percebe que a gente não está tendo uma boa resposta na conduta conservadora em relação a esses pacientes em relação à gravidez, tá? As pacientes que a gente conduziu nessa segunda onda, de forma conservadora, tentando preservar a gravidez, a gente acabou tendo que operar essa paciente em uma situação bem pior, os bebês nasceram graves, e as mães que passaram por essa situação acabaram não sobrevivendo. Então, em comum acordo com os interserviços, a gente optou por ter uma conduta ativa nesse momento. Se a paciente tem um feto viável igual esse, 1.850 gramas, a gente optou por interromper e após a interrupção encaminhar para a UTI, tá? E foi isso que nós fizemos, né? A gente encaminhou a paciente para a cirurgia, foi submetida a cesariana, sob anestesia geral, deu origem a um RN vivo, sexo feminino, pesando em torno de 1.800 gramas, estava bradicárdico, foi reanimado, foi entubado, ele passou 20 minutos no tubo ainda, né, até ser estubado. Provavelmente devido à ação das medicações da anestesia geral, né? O ápice no primeiro minuto foi 1, 6 no 5º minuto, 8 no 10º minuto. Ele foi encaminhado, ele ficou estável, né? Precisando de suporte ventilatório, se for CPAP nasal, e foi encaminhado para a UTI por esse motivo. Já a paciente, a gente conseguiu encaminhar a paciente no pós-operatório imediato para a UTI, uma situação bem confortável. Ela estava confortável na ventilação mecânica, né? Foi dada continuidade às medicações que estavam em uso, a ceftriaxona, a dexametasona e o clexane. Essas medicações foram as utilizadas em nossa unidade, né? Fentanil, midazolam, rocurônio, ketamina, aldol, precedex, né? A gente sabe que a gente está tendo essa dificuldade nos sedativos, né? Em todo o Brasil, essa é uma realidade. E assim, a gente trabalha com todas essas na busca do melhor adaptação à ventilação mecânica. No primeiro dia, né, essa paciente ela possui umas trocas acima de 200, né? A gente via que ela o quadro pulmonar dela não estava tão ruim, né? Nos exames dela, a gente viu essa leucocitose aí, que vocês podem observar, o dedímero em torno de 17.000, dedímero em torno de 5.200, o PCR estava 13, né? Então, as principais alterações. Procalcitonina um pouco elevada também. No segundo dia de UTI, a paciente já apresentava melhor ainda o padrão respiratório, né? Ela respondeu muito bem à extração do feto. Já foi proposto desmame da sedação, já se pensava com bons resultados para essa paciente, uma boa perspectiva, né? O dedímero dela estava inferior, né, no dia seguinte, né, até esse dedímero alterado logo após a cesariana, possivelmente pode ter sido trauma cirúrgico. PCR
pouco elevado ainda, e a ferritina e o fibrinogênio também um pouco elevado. O D3, D4, D5, a paciente evoluiu bem, realmente, né? As trocas gasosas ficaram acima de 400, né? Já foi programada a extubação no terceiro dia, né? O paciente foi extubado, ela se manteve confortável após a extubação, né? Apesar de a gente ver ali uma oscilação de pressão, essa paciente era hipertensa, ela não teve outras alterações, né? Ela foi mantida mais 48 horas na UTI, estubada, e optou-se por encaminhar para a enfermaria, né? Ela foi readmitida na enfermaria em bom estado geral, em respiração espontânea, sem suporte de O2, né? Estava bem ativa, assim, ela reagiu muito bem no pós-parto, né? E após 2 dias da enfermaria, a gente optou pela alta para fazer o acompanhamento ambulatorial para ela, né? Aqui, né, foi a despedida dela, essa paciente recebeu alta na nossa unidade, mandou um recadinho para a gente, né, agradecendo os cuidados, né? Foi a nossa primeira paciente que passou gestante, foi operada na nossa unidade e recebeu alta nesse setor, tá? O RN, né, nasceu bem, ele reagiu bem, teve uma boa evolução no pós-parto. Como falei para vocês, foi um caso recente, né? Esse RN encontra-se internado ainda em nosso SIM, devido à prematuridade e em estímulo nutricional. Gente, basicamente era esse o caso que a gente queria mostrar para vocês, tá? Isso aqui esse caso foi interessante para mim, porque foi o primeiro caso que nós optamos a ter essa conduta ativa em relação ao parto, né? A gente optou pela resolução e teve esse resultado bastante exitoso em relação a essa paciente, né? Os 2 outros casos nós tivemos, que nós optamos pela conduta conservadora, a gente não teve bons resultados, as 2 mulheres foram a óbito, a gente optou em mudar a conduta para as pacientes, para essas pacientes a partir de então. Basicamente era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Muito bem. O professor Gabriel quer fazer um comentário? Professor Zé Zeraldo, se você quiser começar, né, as considerações, que aí eu posso fazer a seguir, não tem problema não. Né, sobre esclarecimentos, algumas coisas assim. Perfeito. Bom, só para lembrar, no chat ali tem formulário para preencher a lista de presença, e a Karen, que nos dá os... Acho que está picando um pouco, professor Zé Geraldo. Certo. A Karen vai colocar o link para o manual, nosso manual de conduta frente à gestação na Covid, que também está à disposição de toda a internet. É um caso complexo, né? Um caso grave, muito grave, mas que foi muito bem conduzido pelo grupo que atendeu. E a gente tem aprendido e feito modificações nas condutas ao longo do tempo. Então, algumas coisas que vêm mudando em relação à Covid, uma é a questão do antibiótico, né? Eu acho que no início a gente usou mais antibiótico que talvez a gente devesse utilizar. Essa é a conduta que talvez a maior parte dos serviços ainda vem utilizando. Já chegar a paciente com Covid e começar com antibiótico. A gente tem visto que algumas pacientes têm feito pneumonias bacterianas secundárias e aí com resistência aos antibióticos, pelo excesso de antibiótico que eu tinha utilizado. Então, para usar um antibiótico agora mais recentemente, tem procurado verificar se tem sinais de infecções bacterianas. Poder pensar em relação a uma conduta que vem mudando, né? É algo que não é um consenso, mas a gente vê que boa parte dos serviços estão utilizando esse esperão, acho que é um
consenso que todas as gestantes, até porque vão ficar muito, né, internadas, elas têm usado o Clexane quando disponível. A gente tem tido uma dificuldade em relação à aquisição tanto do Clexane quanto da heparina, mas na gestante não há discussão. A gente tem feito essa, independente até do nível de dedímeros, né? Então, até o dedímeros, a gente tem diminuído o uso do dedímeros, especialmente para acompanhamento, né? Depois de visto que o dedímeros está aumentado, a gente acaba não acompanhando mais esses aumentos ou diminuições. A gente simplesmente mantém realmente a heparina até o final da internação. O paciente utilizou corticoide, né, que também faz parte da conduta de rotina nesses casos moderados a graves, e normalmente se usa dexametasona. Existe a possibilidade de usar a prednisolona, mas na gestante a gente já aproveita e usa a dexametasona pelo efeito também benéfico que tem para amadurecimento pulmonar dos nossos fetos, né? Principalmente porque muitas dessas gestantes, no caso dessa aqui, ela era uma gestante com feto prematuro. O que talvez tenha alguma discussão é essa questão que tu trouxe, né? Se interrompe, não interrompe, né? A gente viu na pandemia do H1N1 que a interrupção da gravidez melhorava muito a função pulmonar. Então, algo que ficou, acho que na conduta obstétrica, nos casos de infecção pulmonar por H1N1, a gente interromper a gravidez o mais precoce possível, porque melhorava a oxigenação das pacientes, né? E os desfechos posteriores eram melhores. A gente não tem visto isso em todas as pacientes com Covid, né? Isso é talvez a discussão, né? A gente não sabe se essa as pacientes que a gente tem interrompido aqui, e a gente tem visto que com a cesariana ela não melhora, às vezes até piora, e tem um quadro de pós-operatório pior. Então, essa é uma discussão atual que está tendo em termos de conduta no momento da interrupção da gravidez. Há uma tendência nossa de tentar, principalmente nos fetos esses mais prematuros, de tentar manter um pouco mais. Talvez, no caso aqui, esperar um dia ou dois para ver qual é que seria a repercussão dela em termos de depois da intubação, né? Ver se ela ia melhorar ou não. Mas isso, a gente vendo retrospectivamente uma coisa, a gente vendo no dia a dia é outra, né? No caso, a mãe saiu muito bem depois desse desfecho de interromper a gravidez. Mas essa é uma discussão que a gente tem visto que talvez não interromper, em alguns casos, seja melhor, né? A gente mantém a gestação, inclusive se faz pronação, e as pacientes acabam tendo um desfecho melhor do que a interrupção, que é mais uma agressão que a gente tem frente à Covid. Mas isso a gente vem mudando a conduta de tempo em tempo em relação à Covid. A gente está disponível para perguntas, né? Eu não sei se o chat, se alguém quiser colocar também alguma pergunta, também está disponível. Gabriel. Ok. Não, eu acho que eu posso, se eu puder fazer algumas observações, pode ser, professor? Perfeito. Cleimilson, boa apresentação, viu? Felizmente foi um caso muito bom, né? Eu acho que isso daí deixa a gente mais motivado. Eu acho que, assim, historicamente, a gente tem que aprender mais a discutir os nossos casos graves que saem do que discutir só morte materna, né? Porque às vezes a gente fica preocupado, assim, se morrer nós vamos discutir, e a gente sabe que isso daí a gente já não consegue fazer mais nada. Mas muitos casos, quando a gente consegue ver direitinho o trajeto, o histórico daquela paciente, né, o trajeto da gravidade daquela paciente, às vezes nos ajuda em muitos outros. Então, isso daí é muito importante. O seu caso, ele é muito bom, né? Porque nós estamos discutindo agora um caso que foi bem, né? E eu acho que o objetivo sempre é assim, igual você está falando, esse foi o primeiro caso, provavelmente não será o último, né, Cleimilson? Né? Infelizmente, mas com certeza vocês já estão muito mais preparados do que, né, antes desse caso. Então, acho que essa é uma progressão importante. Cleimilson, eu tive só algumas dúvidas em relação ao caso, só para eu fazer as considerações a seguir, se você puder me clarear.
Na verdade, a paciente chegou, ela devia estar em torno do 7º dia, do 5º dia, do 6º dia, como que foi isso daí? Porque eu vi que você colocou depois que ela já tinha um PCR de 5 dias antes, né? Quando que realmente começaram os sinais dela, só para a gente ter uma avaliação de quanto que teve a pior, esse tipo de coisa. Você desculpa aí, mas é porque eu não consegui entender. Ela, pela história da equipe, né? Essa paciente tinha história de doença de um dia, né? Só que, assim, quando nós fizemos a primeira, de rotina, toda paciente que vai para o setor Covid faz a coleta do RT-PCR, né? No dia da admissão dela. Só que, quando fizemos a busca ativa dessa paciente, a gente percebeu que ela já tinha comparecido à unidade 4 dias antes e tinha coletado um PCR. E esse PCR já tinha dado detectável para o vírus, né? Então, assim, eu acho, o raciocínio do colega é que esse teste, ele positiva do 3º ao 7º dia. Então, provavelmente, eu concordo com a conduta de considerar a paciente na fase inflamatória e iniciado o corticoide para essa paciente. Ela tinha pelo menos 5 dias de doença, né? Assim, se tinha 5 dias, o PCR, pelo menos isso, e ela já devia ter algum sintoma antes para eles terem solicitado, né? Exatamente. Eu acredito que essa paciente tivesse com mais dias, acho que deveria estar em torno do 7º dia. Do 7º, 8º dia ali, quando internar. Então, ótimo, porque aí dá para a gente fazer um raciocínio legal. Você sabe me dizer qual que era a saturação de oxigênio dela quando ela chegou sem o catéter nasal ou não tinha essa informação? Não tinha essa informação no prontuário, assim, eu procurei para realmente adicionar, né, que já a avaliação médica, a paciente já estava com catéter de O2, né? A gente não tem essa informação lá, não. Perfeito. Não, perfeito. Já diante dessas informações, assim, ô Zé, se você não se importa, eu gostaria de apresentar alguns slides que a gente tem do manual, até para vocês entenderem como que ele pode apoiar, para a gente falar um pouco dessa linha do tempo dessa paciente, fazer uma correlação. Pode ser, Cleimilson? Porque aí eu acho que a gente também cria o hábito de fazer uma correlação com o que a gente tem no manual, como que ele pode ajudar a gente, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a projeção, vocês me falem se está indo bem, tá? Ou não, porque depois eu já não consigo ver vocês quando eu projeto, né? Infelizmente. Então, vamos lá. Tá? E aí a gente vai fazendo umas discussões, tá, Cleimilson? Professor Zé Geraldo, né, quem quiser pode fazer perguntas, né, observações, que eu acho que isso daí ajuda bastante. Vocês estão conseguindo ver o slide do manual? Sim. Perfeito, então. Então, bem, esse daqui é o manual, né? A Karen já colocou ele para a gente aí onde ele está disponível, né? Existem também videoaulas, né, que o Ministério da Saúde, né, disponibiliza também online, né, sobre os temas desse manual especificamente, né? Eu acho que um dos primeiros pontos quando a gente vai fazer, né, uma discussão dos pacientes, assim, e quando a gente vai fazer os nossos fluxos, é pensar assim, como que nós estamos fazendo a triagem clínica dessas pacientes, né? O Cleimilson mesmo já disse que essa paciente, quando chega, ela já chega com queixa mesmo de uma síndrome gripal, né? Mas é importante que a gente pergunte isso para todas as pacientes que cheguem em nosso serviço. E, preferencialmente, antes delas entrarem na área de espera, né? Então, tem essa tabela que é disponibilizada no manual, que ela faz essas perguntas, né? Se está com gripe, tosse, nariz escorrendo, dor de garganta, dor no corpo, né? Se consegue sentir cheiro ou não, calafrio, falta de ar, ou mesmo, né? Diarreia ou contato com o indivíduo positivo ou suspeito. É bom lembrar que nem toda paciente, gente, vai ter a febre. Então, nem sempre a gente vai ter aquela paciente com síndrome gripal clássica, né, nas pacientes com Covid. A gente tem visto isso cada vez de uma forma mais crescente. Então, é bom a gente atentar para esses sinais. Obviamente que qualquer paciente que apresente esses sinais, essas pacientes devem ser redirecionadas para uma área, né, segura. Esse segundo slide aqui, ele mostra um pouco para a gente, até antecipa um pouco o slide, né? Mostrando aqui o que você tem uma fase uma fase de resposta viral, né? Que você tem uma grande replicação viral, em que é um momento em que fazer corticoide não é uma boa opção para essas pacientes, porque essas pacientes, né, elas podem aumentar essa replicação viral, e o Cleimilson mesmo disse, né? Olha, a gente identificou que ela devia estar no 7º, 8º dia, então devia estar na fase inflamatória, que é essa fase aqui que está no estágio pulmonar a partir do 7º dia, que é a época que a gente pensou que realmente já seria um momento adequado para iniciar o corticoide. Então, você vê que vem de uma fase viral, que são os primeiros 7 dias,
tá? E depois essa paciente entra numa fase inflamatória pulmonar. É importante destacar que esses 7 dias aqui, normalmente são os dias que essas pacientes ainda, né, não fazem uma descompensação, mas isso tem sido variável também, mas a partir do 7º dia a gente tem recomendado para fazer um monitoramento diário. Então, uma paciente com PCR positivo, igual essa paciente tinha de 5 dias, né, se a gente tem um resultado, o ideal é que a unidade básica de saúde faça um monitoramento, ainda que remoto, de 2 em 2 dias, antes do 7º dia, e diário entre o 7º, né, e o 10º dia, se 7º até 12º, que a gente tem visto as pacientes piorarem um pouquinho depois disso daí, para a gente garantir que essas pacientes, elas sejam encaminhadas ao serviço de saúde ou façam uma consulta no momento oportuno, que elas não cheguem muito tardias e muito graves. Tá? Então, isso é uma coisa importante. E esse slide também, ele, de alguma forma, ele ajuda a gente a pensar quais são os melhores momentos para o exame. Né? O PRT-PCR entre o 3º e o 7º dia, né, as imunoglobulinas a partir do 8º, a gente tem visto, às vezes, recomendações que, né, de PCR a partir do 1º ao 8º dia, por ser uma janela de oportunidade, mas lembrando, né, que o momento de maior sensibilidade ainda é o 3º e 7º, então a gente tem que ter esse raciocínio clínico, né, então essa paciente, ela já tinha feito o RT-PCR, então por isso que a gente, né, Cleimilson, a gente, de alguma forma, intuiu que essa paciente, ela estava ali por volta do 7º dia, né. Correto. Perfeito? Bem, essas pacientes, quando elas chegam no serviço, é importante o monitoramento dessas pacientes. E tem esse score de alerta obstétrico modificado, né, para essas pacientes que pode estar em qualquer maternidade. A gente prega lá, paciente chegou, tem sintoma gripal? Pô, a gente já bate o olho aqui para saber se tem alerta vermelho ou não. Um alerta vermelho ou 2 amarelos já chama atenção. E na internação também isso é muito importante. Então, assim, paciente com frequência respiratória acima de 25, gente, é uma paciente que é perigosa, né? Uma paciente que pode ter vamos dizer, uma evolução muito rápida. Assim como as pacientes ingrávidas, o nosso ponto de corte de manter saturação é 95%. O nosso ponto de corte também de considerar uma paciente com uma doença importante é esse ponto. Essa paciente também tinha uma frequência cardíaca aumentada, mas isso daí podia ser por causa da febre. Obviamente tem que avaliar todo o contexto. Aí avalia, né, se ela está hipotensa, até sensório. Então, isso daqui são coisas simples que a gente consegue usar no dia a dia. Mas, bem, como abordar essas pacientes? Pacientes, gente, que tem só o RT-PCR positivo, que nós vamos fazer é monitorar. 2 em 2 dias até o 7º dia, diário do 7º ao 10º dia, 12º, né? Falei assim, Gabriel, mas eu não sei como que eu vou monitorar. A gente tem que criar uma estratégia. Vai ser telefone da unidade básica de saúde, como que vai ser isso? Eu sei que nem sempre é fácil, mas a gente tem que criar essa estratégia para a gente abordar a paciente em tempo correto. Paciente com doença leve não tem dispneia. E para esse grupo, a gente colhe só RT-PCR, né? E ela não precisa fazer exame. Se está nas primeiras 24 horas de doença, aí a gente pensaria em utilizar o oseltamivir, tá? Mas essa paciente tem que estar com dispneia ausente. Como a sua paciente, ela entrou já com catéter, ela provavelmente era pelo menos uma paciente com doença moderada a grave, né, porque ela tinha provavelmente uma saturação de O2 menor que 95% para receber catéter, e ela tinha uma frequência respiratória também importante, né, maior de 25. Então, você vê assim, piora do quadro da paciente, febre persistente, essas coisas, essas pacientes devem ser avaliadas para ver saturação, para ver como que ela está, e se caracterizar uma paciente com doença moderada, aí vai para a propedêutica toda que vocês bem fizeram, né, na entrada dessa paciente. E esse é o grupo de paciente que recebe antibiótico, esse é o grupo de paciente que recebe heparina, e esse é o grupo de pacientes que recebe a corticoterapia, se tiver, né, a partir do 7º dia. Né, o oseltamivir só se você tiver iniciado ele antes das 48 horas iniciais daquela síndrome gripal, tá bom? Já a doença grave chama mais uma vez a atenção, gente. Olha aqui para você ver. Saturação de O2 menor que 95 é ruim e frequência respiratória maior que 25 é importante. Então, gravem esses marcos para essas pacientes, né? Também é considerado uma paciente com uma doença importante, paciente com o quê? Dor torácica, dificuldades de respirar. Essa paciente, ela fez dispneia, né? Ela fazia fala entrecortada no momento posterior, então você vê que a doença dela era importante, mantidas medicações. Em relação a antibióticos, já abordou muito bem, né? Que eles devem ser feitos quando a gente tem paciente com uma doença que suspeita-se de ser uma doença bacteriana. A heparina também, ela está recomendada nos quadros que internam. E a paciente que faz corticoterapia, lembrar, né, dexametasona ou metilprednisolona após o 7º dia de doença. Antes disso,
pode piorar um pouco o quadro da paciente. Então, é uma recomendação. E aqui, gente, eu queria só fazer uma parte final, que é falando um pouquinho de indicações de internação em UTI e progressão do catéter de oxigênio, porque tudo isso, Cleimilson, tem sido importante para a gente até para definir momento de interrupção do parto. Obviamente, não com esses parâmetros que o professor Zé Geraldo falou muito bem, né? É a pergunta de 1 milhão. A gente não sabe para onde que a gente vai, mas a gente sabe que à medida que a paciente vai agravando, e à medida que a saturação dela vai caindo, essas são os pacientes que às vezes colocam em risco a saúde fetal. E é a saúde fetal que vai ser a principal indicação, né, para paciente de interrupção, nem sempre o quadro materno. Nós temos saído de pacientes com 28, 30, 32 semanas que passaram o COVID e mantiveram a gestação, né, mas esses casos eram casos que essas pacientes conseguiram manter uma saturação e uma PCO2 adequada para manter esse ambiente intrauterino seguro. Então, o que são critérios para UTI, que essa paciente também preencheu, né? Paciente que não tem melhora da saturação de oxigênio, apesar da oferta de O2, né? E lembrar que um grupo da USP, eles fizeram um estudo recente, que eles ainda vão publicar, que mostra que paciente que foi para o catéter nasal, gente, eles têm muito risco de ir para a UTI. Então, se essa paciente está fora de uma unidade, né, que não tem, por exemplo, igual no caso do vocês tinha, mas uma unidade que não tem UTI, é momento dela ser encaminhada para essa unidade que tenha, né, maternidade com UTI, preferencialmente, ou então para o serviço como é o de vocês. Paciente está com esforço ventilatório, gente, é para paciente que está na UTI. Você viu que essa paciente, ela mostrava esses sinais. Relação de PO2 e FO2 menor que 300, paciente com hipotensão arterial, hipoperfusão, né, por sinais de choque, alteração de consciência e oligúria. E agora eu acho que é um ponto importante, porque eu acho que a gente, assim, às vezes a gente tem algumas dificuldades para lidar com a progressão ventilatória. E aí a gente tem que pôr um ponto de corte, que é o seguinte, gestante, ponto de corte para ela é exatamente 95%, tem que ficar acima de 95%, e não é igual ao adulto normal, que é 92%. Então, como que começa? Catéter nasal de fluxo. Fez 5, 6 litros nele, gente, não adianta, tem que progredir. E o ideal é a gente ir para a máscara de Venturi ou máscara não reinalante a 50%. Que se também ela não mantém, né, a gente tem que progredir para o catéter nasal de alto fluxo quando a gente tem. Se não, depois a gente vai para ventilação não invasiva e ventilação mecânica. Lembrando sempre que a gente tem que manter essa paciente acima de 95%. Se essa paciente não consegue ficar acima de 95%, é um sinal de alerta, né, que apesar de todas as medidas, mesmo com intubação, não mantém acima de 95%, é uma paciente que a gente está meio que fora de medida terapêutica para ela, né, no que diz respeito à segurança fetal. Então, talvez esse pudesse ser um dos pontos de indicar um parto para a paciente. Mas antes disso, é complicado, né? Mas lembrar sempre, gente, paciente gestante tem que ficar com saturação maior que 95%, né? E isso, às vezes, é um ponto de conflito que tem com os intensivistas, tá? E eu gostaria, para finalizar aqui, falar só de pronação, que essa paciente, ela não chegou a ser pronada, né, Cleimilson? Mas eu acho que essa é uma estratégia que ela pode ser útil para essas pacientes que têm uma dificuldade maior de resposta, tá? Eu queria trazer um pouco essas discussões, assim, só para a gente, assim, ter isso bem claro em mente, tá? Essas pacientes, a gente tem que, de alguma forma, conhecer essa progressão de oxigênio básica dessas pacientes, ou pelo menos ter para poder discutir com um grupo de intensivista, que é o ideal, né, Cleimilson, igual vocês fizeram, e lembrar que nós também temos que ajudar os intensivistas como eles vão nos ajudar, tá? A gestante, ela foge um pouco do ambiente habitual do intensivista. Então, o que a gente tem visto é que quando as UTIs, elas não têm um apoio obstétrico, não tem uma discussão obstétrica, não uma experiência com gestante muito grande, esse também é um fator que tem sido complicador para as pacientes. Então, cabe ao obstetra do serviço trazer um pouco de interação com os intensivistas, né? Então, assim, a gente sempre tem que lembrar que foco, gente, de gestante é manter saturação acima de 95%. Abaixo disso, normalmente o PCO2 fetal fica abaixo de 45% e troca gasosa com essas pacientes fica ruim. E aí esse feto tem risco de óbito. E aí é onde que tem uma das indicações de parto para essas pacientes, a incapacidade de você sustentar. Por isso que o professor Zé Geraldo, ele sinalizou muito bem, assim, que muitas pacientes, eles têm conseguido manter, né, mas a gente tem que ter um caminho para entender quais são as estratégias antes de pensar no parto. Porque a gente sabe, assim, que o parto, por ser uma resposta inflamatória, ou talvez porque a doença é grave, ele não tem mostrado o mesmo benefício que ele mostrava, por exemplo, em outras doenças que para a gente era muito claro,
né? Mas, obviamente, que feito no momento correto é ótimo. Mas essa continua a pergunta do milhão, tá, Cleimilson? Ninguém sabe qual caminho que nós vamos seguir. Mas o rumo mantendo a oxigenação menor que 95%, essa paciente ela tem que ir progredindo, né? Até precisar de intubação mesmo, se for o caso da paciente que não está respondendo às outras formas de ventilação não invasiva. E aí, mesmo assim, não mantendo, essa é uma paciente candidata, por exemplo, para um parto, já que aí o risco passa a ser fetal. Porque pela doença materna, a gente não tem clareza de que ela melhore. Pelo contrário, a gente tem indícios de que quando a gente faz o parto dessas pacientes, elas podem evoluir um pouco pior. Ou é a resposta inflamatória adicional, porque normalmente a gente faz cesariana, né, Cleimilson? Nesses casos mais graves. Ou talvez seja alguma coisa relacionada, que a doença já é grave, não adianta fazer cesariana, que ela não vai melhorar como a gente fazia em outras doenças, né? Então, é um ponto que a gente vai aprendendo, que a gente tem que trocando experiência, tá? Que às vezes dá certo, às vezes não dá certo, a gente ainda não tem isso muito claro, não. Mas isso daí não é uma coisa daí, não, tá, Cleimilson? É todo mundo, tá? Alguém falar com você qual que é o momento, eu falei assim, eu não sei te dizer 100%, não. Sei que esses parâmetros podem ajudar. E a gente, aqui na unidade, né, como eu falei para vocês, a gente está desde a primeira onda acompanhando esses casos. A primeira onda eu estava também na parte administrativa e tinha essa interação boa com a equipe de intensivista. E a gente percebeu justamente isso, né? Na primeira onda a gente conseguia levar bem a paciente RN, dava alta para tanto para gestante com gestante tranquilamente após o UTI, conseguia manter a gravidez. Nessa fase, assim, até pelo nosso retrospecto recente, né, a gente não teve bons resultados. Então, a partir daí, até um consenso com a equipe de intensivista, a gente passou a interromper a gravidez por esse motivo, pois seja um resultado pior, né? Então, assim, de fato, na primeira gravidez, na primeira onda, a gente percebeu que a resposta inflamatória pós-cesariana piorava o quadro da paciente, não trazia benefícios. Nessa, a gente já não conseguiu perceber isso, né? A gente não conseguiu, mesmo tubando a paciente, a gente não obteve esse resultado tão bom em preservar a gravidez. Os resultados nossos não foram tão bons. Então, assim, com base nisso, a gente optou por essa interrupção até que precoce, né? Perfeito. Assim, como você mesmo colocar, né? Na verdade, essa pandemia, a gente está construindo a ciência junto com a pandemia, né? Então, muita coisa a gente vai só descobrir a posteriori, né? Eu tenho um colega meu que ele trabalha com... Ele é intensivista, ele trabalha com gestante há muitos anos já, né? E uma coisa que ele fala é o seguinte, fala assim, para o intensivista, a gente precisa de dar um jeito de separar, porque é difícil para ele lidar com feto e com mãe. Então, normalmente, ele foca. E esse é um dos problemas, né? Ele sempre vai virar para ele e falar assim, ó, vamos fazer o parto, ele vai sempre apoiar a gente, tá, Cleimilson? Então, a decisão acaba sendo nossa mesmo, tá? E ele também fala assim, pô, se a gente fizer isso, vai resolver. Eu falei assim, ó, resolvi, agora já não tem tanta clareza disso. Então, é bom estar sempre trocando essas experiências e aprendendo, né, porque a coisa ela mudou um pouco mesmo, né? Essa cepa ela está diferente, as pacientes estão complicando um pouco mais tardiamente do que a gente esperava, né? Então a gente tem tido que ter isso daí, né? Mas é importante assim, a gente cada vez mais interagir com o intensivista. Tá ficando assim, a gente vê que quando a gente não interage, mesmo com o UTI, não tem tido bons resultados, porque não é a UTI, é a UTI com o cuidado obstétrico que tem feito a diferença. Isso a gente tem observado. Fluxos bem alinhados, protocolos bem alinhados, em que o serviço todo conversa da mesma forma, isso tem favorecido muito. Ô, gente, desculpa que eu entusiasmei, falei muito aí, Zé, por favor. Cleimilson. Não, muito bom, Gabriel, acho que tu tocaste num assunto muito importante, que é a vigilância inicial ali, para ver se a paciente vai ter infecção grave ou não. Então, a passagem entre a fase viral para a fase inflamatória, é muito importante que a gente tenha essa noção de dias, né, do início dos sintomas, para a gente poder encaminhar a paciente o mais breve possível para uma unidade que seja melhor aparelhada. Eu queria trazer um outro assunto agora, que a gente não discutiu ainda, que é a questão das vacinas, né? Porque a gente tem todo um protocolo feito para atendimento das gestantes, e agora nós conseguimos passar uma nota técnica sobre a vacinação em gestantes. E isso tem trazido muita controvérsia, especialmente em meios de comunicação, de quem é que pode ser vacinado ou não, né? O nosso grupo, estudando bastante esse assunto, definiu que toda gestante pode ser vacinada, né? Apesar de não termos ainda
um ensaio clínico randomizado que libere a gestação. Todos os ensaios randomizados até agora que foram publicados excluíram as gestantes. A gente sabe que tem um agora da Pfizer que incluiu gestantes, então a gente vai ter essa resposta talvez daqui a pouco tempo, né? Mas os mecanismos de ação das vacinas que foram utilizadas até agora são mecanismos de ação que já foram testados em outras infecções em gestantes. E nenhuma dessas vacinas causou eventos adversos graves nas gestantes. Então, é lógico que a gente indique a vacinação com essas vacinas que estão disponíveis no nosso meio. Por quê? Porque a doença da Covid é muito grave, então a questão do risco-benefício é muito melhor para a vacinação do que para a Covid. Então, a gente tem insistido muito nas nossas viagens aí pelo país, que a vacina deve ser encaminhada para as gestantes. Na nota técnica, ficaram as gestantes com grupo de risco associado. Possivelmente, a gente quer conseguir isso para todas as gestantes, não ao grupo de risco, porque a gente considera que toda gestante é de grupo de risco. Mesmo aquelas pacientes que são médicas e trabalhadoras da área da saúde, a gente tem notado alguma dificuldade de elas aceitarem usar a vacina. Mas essas são as primeiras a ter que ser vacinadas. Então, embora exista uma relutância em algumas trabalhadoras da saúde em fazer a vacina, elas devem ser estimuladas a usar a vacina. Porque é a única arma que nós temos. É o único medicamento que a gente tem, que a gente sabe que funciona e que vai diminuir morte nas nossas gestantes. Muito mais que qualquer outro medicamento que foi testado até agora. Infelizmente, a gente não tem nenhum que tenha uma eficácia tão boa quanto tem a vacina. Então, a vacina é algo que tem que ser difundido e relatado muito, todas as vezes que a gente consegue conversar sobre Covid. A gente, quando fala sobre H1N1, a gente não fica discutindo vacina, a gestante já toma H1N1 desde 2009. Né? Então, e ninguém pergunta onde é que foi feita a vacina da H1N1, qual o mecanismo de ação que ela tem. Então, hoje, a gente não vê mais morte materna por H1N1, porque as gestantes já fazem essa vacinação há muito tempo. Né? E, inclusive, agora, está chegando o inverno, nós estamos em plena campanha da vacinação para H1N1, e a gente não pode esquecer também que isso também ajuda a diminuir a mortalidade pelas síndromes respiratórias agudas. Né? Gabriel colocou ali a nota técnica, para quem, se alguém quiser anotar, e eu acho que está disponível para nossas perguntas. Né? Não sei se o pessoal vai ficar meio acanhado aí, não precisa falar, se não quiser, pode fazer uma pergunta no chat. Eu reforço as palavras do professor Zé Geraldo, que eu acho que nós não temos dúvida que o que vai mitigar essa doença é a vacinação, né? Uma vacinação em massa. As gestantes, elas têm mostrado um comportamento que, assim, que desde o início da pandemia a gente tinha alguma preocupação, no início a gente não conseguia comprovar uma maior morbimortalidade, então todos os textos daquela época, aliás, maior morbidade, mas não mortalidade, né? Tinha uma morbidade, internava mais, ia mais para CTI, mais ventilação mecânica, mas não conseguia formar esse vínculo com o óbito. Mas, recentemente, na semana passada, saiu um artigo, né, no JAMA Pediatrics, que mostrava um risco relativo de morte materna em pacientes com Covid de 22, né? Ou seja, né, assim, uma chance muito aumentada para essas pacientes de morte. Então, como o professor Zé Geraldo falou, assim, apesar das evidências dessas vacinas, elas não serem feitas em gestantes ainda, né, o risco dessas pacientes não serem vacinadas, ele é elevado. E essas vacinas são vacinas que as plataformas já foram usualmente testadas em momentos anteriores, então são consideradas plataformas que são relativamente seguras, né. Então, isso daí é importante para dar para a gente, assim, até um tom de uma decisão, né, que tem que ser passado para a paciente, né, a paciente, se ela deseja ou não ser vacinada, assumindo o risco, benefício dessa decisão, mas realmente esse é um momento que tem preocupado muita gente, as taxas de mortalidade. Aumentou a infecção, mas também aumentou a taxa de mortalidade, né, Zé Geraldo, que a gente tem visto, né, nos levantamentos, assim, então tem assustado muita gente. Então a vacina, ela vai se tornar uma opção. O PNI, que soltou agora recentemente, na segunda-feira, incluiu ela, inclusive, na fase 1 agora de vacinação, junto com as comorbidades, as gestantes com morbidades, e aí entra numa fase 2,
né, as gestantes, tá? As gestantes sem morbidade, elas vão entrar na fase 2, mas junto com aquele grupo de morbidade. Então, elas não vão ser consideradas em faixa etária nesse primeiro momento, elas vão entrar como um grupo de risco, né, sem considerar a faixa etária, né? Então, assim, seria mais... Só complementando, Gabriel, assim, a gente tem que considerar também que a faixa etária que está sendo acometida agora é a faixa etária que envolve nossos pacientes, né? Então, assim, é uma preocupação a mais, e isso deve ser considerado no momento da indicação da vacinação. Eu acho que é alternativa e deve ser pensado mesmo, incluir colocar como prioridade. Mas como é importante também a gente sinalizar que cada local tem o seu plano de vacinação. Existe o PN, né, o Plano Nacional, que ele dá um caminho para a gente qualquer, mas a gente tem visto uma variação. Então, é importante consultar as prefeituras, os estados, para saber qual que vai ser o caminho que eles vão dar para essas gestantes. Mas nessa última nota técnica, ele já coloca as gestantes entrando no grupo de risco para essa primeira fase, sem considerar a faixa etária, né, porque senão eles iam por faixa etária. A gestante entra independente de faixa etária, que é uma coisa que já foi um avanço. E que depois ela entra no grupo, na fase 2, por causa desse quantitativo de vacina que está disponível, para entrar também como grupo prioritário, né, sem considerar, né, a faixa etária dela. Aqui tem uma pergunta que está perguntando assim, qual a orientação de monitoramento as pessoas tiveram Covid grave e recebem alta? Qual a orientação para atenção primária? Bem, o que a gente tem discutido às vezes, Léa, é o seguinte, pacientes que estão que tiveram doença grave ou doença crítica, essas pacientes, seria interessante que elas pudessem ser acompanhadas em serviço de referência, até pela própria possibilidade de fazer um rastreamento melhor, por exemplo, de uma gestante, tá? Que ela, na verdade, ela precisa de uma propedêutica um pouco maior, até pelo nosso desconhecimento. Né? Em relação à puérpera, a gente vai fazer esses acompanhamentos, o aumento dos pacientes, igual o paciente, né, que não é gestante, que não foi gestante, o adulto que saiu de uma doença crítica, né? Então, o serviço tem que estar organizado assim, como que eu vou acompanhar o paciente que saiu de uma doença crítica, foi para UTI, né? Tem um serviço especializado, então nós vamos acompanhar da mesma forma. Tá? Aí o parâmetro da puérpera já volta para 95%. Tá joia? Então, a gente tem que ter essas nuances, assim. Mas para paciente que ainda está gestante, o ideal é que ela fosse para um centro mais especializado, para acompanhar esse feto, né, para saber se ele vai fazer algum CIUR ou não, tudo numa construção de conhecimento que a gente tem. E lembrando que isolamento de pacientes críticas, gente, que foram, por exemplo, tubo, esse tipo de coisa, são 20 dias, né? Paciente com doença leve, 10 dias, paciente com doença grave, 21 dias de isolamento. Isso é importante de sinalizar. Passou esse período a partir do início dos sintomas, é uma paciente que já não transmite mais a doença. Então, até isso é importante para a gente ter em mente. E independe do PCR, tá, gente? É possível o PCR se manter positivo, mesmo em paciente que já passou a fase de, vamos dizer assim, de ser capaz de contaminar. Tá? Então, não é uma recomendação fazer um PCR para tirar aquela paciente, para tirar aquele indivíduo do isolamento. É o prazo, 10 dias, 21 dias. Tá? 20 dias, né? Professor Zé Geraldo, quer complementar alguma coisa? Não, só para lembrar que a aumentação no período, ela não está com dados de transmissibilidade, né? Tem que ser feita com máscara, os cuidados de higiene, mas a aumentação pode ser mantida nesse período pós-parto, depois que a paciente tiver saído da UTI, obviamente, com cuidados, sem cuidados intensivos, né? Mas as orientações são exatamente as mesmas de fora da gravidez, no puerpério. Então, a questão de contaminação, os casos graves vai 20, 21 dias, e segue a mesma orientação. O que a gente não sabe é a longo prazo, né? Até porque o longo prazo não existe ainda em Covid. O áudio está cortando. O aspecto psicológico dessas pacientes é algo muito importante, né? Algo que tem que ser acompanhado no puerpério. Não sei se alguém tem alguma outra pergunta em relação à Covid.
Leia, consegui responder sua pergunta de orientação disso daí no pós-parto, né? Sim, professor. Sim. Perfeito. Obrigada. Lembre, gente, que repetir exame, ficar repetindo exame laboratorial depois de alta não é uma coisa que é usual, não, tá? Não tem uma recomendação formal, não. Às vezes a gente vê as pessoas mantendo repetição de muitos exames, tipo assim, dímero D, né, esse tipo de coisa. Usualmente isso daí não é um marcador, não, porque isso às vezes acaba impactando numa ansiedade de, vou fazer heparina para essa paciente depois, não vou, na hora do parto, faço ou não faço. Então é importante a gente ter em mente que o dedímero é na admissão, às vezes, né, usualmente da paciente, ele serve para ser um marcador inflamatório dessa paciente e tem as recomendações de profilaxia. Quem tem profilaxia, faz a profilaxia e pode prolongar ela por alguns dias após, que aí daí também depende do protocolo da instituição, 7, 10, 12, 14 dias. Né, nas pacientes graves, não fazem paciente com doença leve e nem doença sintomática, não faz corticoide nem doença leve, nem doença sintomática. Não se trata paciente com doença leve ou doença sintomática nas gestantes, de uma forma geral, tá? E na alta não há necessidade de a paciente levando heparina, por exemplo, também. É uma coisa que é suspensa depois da internação. Muito bem, pessoal. Acho que nós estamos chegando aos 60 minutos previstos, né? Não sei se alguém mais tem alguma outra pergunta, algum questionamento. Gente, eu posso fazer uma pergunta, já que agora então já... Ô Zé, desculpa, tá? Eu queria saber uma coisa. Maranhão é um estado que, como vocês sinalizaram no início, tem alguns vazios assistenciais importantes, que vocês têm, graças a Deus, evoluído muito nos últimos anos, né? Como que vocês têm feito para fazer fluxo dessas pacientes? Tem alguma coisa programada no estado, por exemplo, em uma paciente que está numa região mais distante para ela ser referenciada? Esse fluxo ele já está desenhado, né? Já se foi checado se ele, assim, se ele de alguma forma funciona quando ele for acionado? Porque eu sei que aí tem áreas que você não conta quilômetros, né? Você conta o tempo que demanda para o paciente chegar, ou atravessar, né, uma região de águas, ou também um acesso que é mais difícil. Como que tem sido? É mais para provocar mesmo, né, Cleimilson? Cleimilson até riu ali. Eu falei, eita, agora apertou. Eu estou com o representante da Secretaria de Saúde aqui, passando a pergunta para ela. Eu posso complementar? Tem a Ruth, tem a Marisa e tem a, pode dizer, bora. A Patrícia, Ana Clara. Temos uns 3 representantes da secretaria aqui. Mas, assim, aqui a gente tem, aqui no Maranhão, a grande referência em termos de maternidade é a máquina, né? A maternidade de alta complexidade do Maranhão. Fica aqui na região norte do estado. No sul, a gente tem outra maternidade, que é a materna infantil de Imperatriz, que é também outra referência, né? São as mais para que dá suporte aos casos mais graves. E a gente tem os macro-regionais, né? Assim, o fluxo a gente está trabalhando, tentando aperfeiçoá-lo, a gente precisa melhorar em algumas questões, mas, assim, em relação ao Covid, ele funcionou de forma adequada, porque, assim, o que chegava de grave, tentava se referenciar para esses 2 polos, né? Aqui no sul do estado temos Imperatriz, e aqui no norte do estado temos a máquina. Então, eu consegui dar suporte, complementar, dar suporte a esses pacientes mais graves, né? E no interior do estado, né, nossa região oeste, né, do estado, a gente ainda precisa, é uma região menos populosa e onde precisa ter e a gente está buscando ter um suporte maior na rede de assistência, né, porque essa região tem, além de, como vocês sabem, São Luís é uma ilha. E para chegar até aqui faz um percurso bem maior. Então, assim, está se criando, tentando criar um polo, uma região, um local, uma maternidade que consiga dar suporte àquela região para evitar esse transporte, um deslocamento tão grande. Algumas vezes, os pacientes dessa região da Baixada, que a gente fala, da região oeste do estado, elas precisam se deslocar de avião para a capital. Isso acontece às vezes. Perfeito. Eu acho que é importante a gente ter esses fluxos bem desenhados, gente, porque nas discussões, né, o Zé Geraldo deve ter visto muito isso daí, a gente tem visto as dificuldades que todos os lugares enfrentam, são semelhantes, tá, gente? Não tem nenhum lugar melhor ou pior que o outro, não, tá todo mundo no mesmo nível. Então, a gente tem aprendido que alguns fluxos, especialmente para essas populações que são mais vulneráveis, mais distantes, se ele não está um fluxo muito desenhado,
muito amarrado, ele tem impactado. E aí, nessas regiões, esses pontos de corte do tipo assim, ó, frequência respiratória maior que 25, gente, já tem que estar indo para o local onde ela receba uma assistência melhor, de preferência até que possa ter UTI, né? Entrou em catéter de O2, ó, e vamos ver até como que é o transporte dessas pacientes, tá, gente? Que às vezes algumas pacientes vão ter que ser transportadas entubadas, porque às vezes nós não vamos conseguir transportar ela, por exemplo, fazendo catéter de alto fluxo, fazendo volumes, né, mais altos de oxigênio. Então, parecem coisas simples, que a hora que a gente vivenciar o primeiro caso, ele vai dar errado. Então, já que nós estamos aprendendo com todo mundo, vamos revisitar os nossos fluxos, ver se realmente, se uma paciente crítica naquela região, como é que ela consegue chegar? Será que ela chega a tempo? E eu sei que o Maranhão, ele investe muito em fluxo, né? Nos últimos anos, vocês têm trabalhado de forma brilhante com isso. Então, vale a pena revisitar isso daí para ver como que anda, mesmo não estamos precisando. Bom revisitar é quando não precisa. Porque na hora que precisa e dá errado, aí a gente fica com o coração na mão, né? Então, acho que vale, assim, mais como uma provocação, eu tenho feito isso para vários locais, né, na verdade, para todos os estados, porque eu acho que, assim, fluxo é uma palavra que tem que ser considerada nesse momento. Nós estamos com um volume grande e a gente está sendo levado ao limite do nosso sistema de saúde, né? Então, acho que vale a pena a gente rediscutir isso sempre, tá? Ô, gente, adorei. Eu acho que é isso daí, né, Zé? É isso aí. Perfeito. Tocamos os principais pontos todos e acho que esse tipo de discussão é sempre benéfico para todo mundo. Né? Muito bem, eu acho que temos que agradecer a presença de todos aí. Nós tivemos mais de 50 pessoas em sala. Acho que cumprimos bastante assim, a nossa missão de hoje. Muito obrigado, Clemilson, pela apresentação. Foi ótimo. Acho que foi muito boa a apresentação, bem delineada e um caso muito bom de escolha. Gabriel. Obrigado, gente. Obrigado, Clemilson. Tá? Para mim é sempre um privilégio estar discutindo morte materna aqui, Covid, todos esses temas. Eu acho que assim, que cada vida que a gente perde de uma mãe é uma família, né, que se fragiliza, é uma sociedade que se desagrega, né? Eu acho que a gente tem que fazer de tudo para fortalecer. Infelizmente, às vezes a gente não consegue, né, naquele momento da resposta, mas eu acho que os nossos casos graves têm que ser motivação para a gente revisitar os casos e olhar de coração aberto, né, Clemilson? Porque, assim, não tem verdade absoluta agora, né? Então, nós vamos ter que aprender. Né? E uma satisfação discutir um caso do Maranhão, um estado que eu tenho muito carinho, toda vez que eu fui muito bem recebido, né? Comida maravilhosa, né? Então, assim, sempre é muito bom rever os amigos do estado aí. Um abraço para todos outros estados que estão aí também, né? Que também eles realmente têm, né, carregado esse peso da luta contra o Covid, tá, gente? Então, agradeço a participação de todos. Mostra o empenho e o cuidado que vocês têm com as suas mulheres. Obrigado. Amém. Muito obrigado também, doutor Gabriel, pelo convite. Eu acho que foi muito importante. Parabéns mais uma vez. Pena que minha câmera está com problema aqui, né? Parabéns mais uma vez, doutor Clemilson, por essa oportunidade de estar discutindo junto com os outros estados. Aqui o Maranhão, eu acho que tem avançado muito, como o doutor Gabriel tem colocado em estratégias para justamente melhorar nossos indicadores de saúde. Então, nós só temos a agradecer. Foi uma tarde de muito aprendizado, né, para todos nós. E, mais uma vez, obrigada. Gente, obrigado a todos, então. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Zé. Um prazer, como sempre. Né? Um abraço a todos, gente. Muito bom. Um abraço.